Vamos para a geração X, que é a geração minha, né? A geração aí de quem está hoje também, né? Tem mais alguém da geração X aí? Também. Geração X. Qual que é a característica? Força, foco e aposentadoria. Essa geração foi criada para aposentar. Né? Essa geração é a geração da carteira assinada. Né? Por quê? Porque a carteira assinada significava, no final do período, a aposentadoria. Né? Coisas que os mais jovens hoje já não almejam ou têm esse interesse. Vivenciar a fase da Guerra Fria, que é uma fase muito marcante para nós, né? Enquanto pessoas, nas nossas experiências de vida, a gente traz essa questão da Guerra Fria muito presente, né? Até porque a única coisa que a gente tinha na época era a televisão, né? E a televisão retratava o tempo inteiro, né, os interesses, né, de ambas as partes, tanto da parte dos países socialistas quanto dos países capitalistas. Sentiram as transformações provocadas por movimentos de grande impacto no cenário social. Né? É uma geração que ela já começa a contestar. Começou lá em Woodstock, né? É um grande marco de contestação, e essa geração traz isso muito presente. Né? Então, grandes movimentos aconteceram. Esse maio de 68 foi um movimento na França, né, que buscava exatamente mudar essa questão da rigidez, da disciplina, né, mudar essa questão das coisas muito focadas, né, ter mais liberdade, ter mais autonomia. Né. Veio aí a onda hippie, né, muitos de vocês só ouviram falar. Né, nós vimos, né, isso que hoje os jovens fazem, que é fazer tatuagem, colocar brinco, cabelo comprido, né? Isso começou lá com a onda hippie. Depois veio uma época que isso caiu, né? E depois vocês retomaram, mais jovens retomaram de uma outra forma. Né? E a luta por direitos políticos e sociais, é aí que começa, né, as manifestações. Então a gente tem ali, o amanhã vai ser outro dia no Brasil, né? E o pessoal hippie, né? Era isso aí mesmo, coloridos, divertidos, alegres. Né? No Brasil a gente testemunhou, né, a ditadura militar tão contestada hoje em dia, né, o declínio dessa ditadura, o desenvolvimento industrial, e quando a gente começa a desenvolver, né, e quando o Juscelino fala, vamos fazer no Brasil 50, transformar em 5 anos, a industrialização começa aí, né, e a gente começa a ter um crescimento econômico, né, a gente sai daquela coisa de terceiro mundo e começa a se desenvolver, né, diante das questões apresentadas aí pelas questões capitalistas. Características dessa geração: sempre em busca de conhecimento, né, tem o melhor aprendizado, né, aprende muito com os erros, aprende a aprender com os erros, que é uma coisa que depois vai se perdendo, né, os erros passam a ser coisas que se colocadas de lado, passam a ser vergonha, mas para a nossa geração não, né, a gente aprendia com os erros. Tem um espírito empreendedor e autoconfiante, né? Rompe, ou pelo menos tenta romper com a geração anterior, muito rígida, muito disciplinada, muito focada. Né? São independentes, são empreendedores, valorizam demais a estabilidade. Então, Rose, qual que é a sua história de trabalho? A história de trabalho é, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei um mês numa loja, né? Depois passei no vestibular, fui fazer faculdade, né? E aí, quantos empregos você trabalhou para você se aposentar? Eu me aposentei em 2018, 2 empregos. Eu trabalhei nos Jesuítas 15 anos e 22 anos na MAC. Então, não tinha esse negócio de não estou satisfeito, não estou feliz, não estou ganhando bem, briguei com o chefe, não estou me dando bem com o meu colega, por fora não. Né? Carteira de trabalho assinada. O grande foco era esse. Por quê? Porque a gente precisava se aposentar. Né? Um pouco resistente a mudanças, né? A gente tem uma resistência muito grande, inclusive a gente percebe isso no dia a dia da gente. Né? A gente tem empregada. Se a empregada tira uma coisa do lugar, a gente não fala nada não, mas quando ela vai embora, a gente volta o porta-retrato no mesmo lugar que estava antes. Né? Então a gente tem muita dificuldade com mudanças. Né? Resiliência é uma coisa de aprendizado para nós. Mas é uma geração equilibrada, não é uma geração intempestiva,
precipita na tomada de decisões. O que nós vimos? Né? Nós vimos o golpe militar de 64, que para alguns é vívido, né? Para outros é apenas aquilo que estudou nas aulas de história, né? Mas traz um reflexo muito grande, é um momento de perda de liberdades, né? De perda de vidas, né? No Brasil. O homem pisar na Lua, nossa, isso foi uma coisa que hoje em dia dizem que ele não pisou na Lua, né? Naquela época, mas para nós foi uma coisa assim, né? E apareceu na televisão, dias depois, semanas depois, vocês vão entender isso depois, daqui a pouco quando eu falar. Né? Vimos o surgimento do computador pessoal, da internet, do celular, do e-mail, né? Vimos isso acontecendo. Eu trabalhava com jesuítas e nós tínhamos um padre, chegou um padre novo para ser o diretor dos jesuítas e ele fez uma reunião com todos nós, né? Com todos os funcionários para dizer o seguinte: esse negócio de computador, vocês estão falando em computador, estão me pedindo computador, não vou comprar computador, entendeu? Porque eu já ouvi dizer que esse negócio tem que trocar todo ano e é muito caro, entendeu? Então nós não vamos ter computador. E nessa época existia um computador nos jesuítas, que era um coordenador que, à frente do seu tempo, já havia comprado o computador e levou o computador para a sala dele, mas a sala tinha que ficar fechada o tempo inteiro com o ventilador ligado lá atrás, porque senão ele esquentava demais e queimava. Entendeu? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque logo depois, é claro, né, as coisas foram acontecendo, os computadores foram trocados, e a gente tinha mecanografia, que era onde faziam as provas, apostilas, né, e a gente tinha as pessoas que trabalhavam nessa mecanografia. E nós tínhamos uma pessoa, Dona Margarida, que era uma datilógrafa excelente. Alguém sabe o que é datilografia, gente? Já viram uma máquina de escrever? Ah, que bom! Nossa! Na catedral de datilografia. E ela era uma excelente datilógrafa, né? Datilografava não sei quantas palavras por minuto. E aí ela tinha aquele esquema, né? Por exemplo, eu era uma professora, eu mandava a minha prova para ela datilografava, mandava para mim, para eu ver se estava tudo certinho. Se tivesse alguma coisa errada, né? Ela voltava, datilografava de novo a página inteira, às vezes 2 páginas, né? E aí chegou a tecnologia na mecanografia, né? Chegaram os computadores na mecanografia. E a Dona Margarida, depois de 30 e tantos anos trabalhando nos jesuítas, ela pediu demissão, porque ela não conseguiu se adaptar, né? Demos curso, na época eu já estava no Recursos Humanos, oferecemos curso para ela e ela não conseguiu se adaptar, né? Então, a tecnologia para nós, ainda hoje, é uma coisa bastante complicada, né? É claro que tem pessoas que têm uma vibe que vai para a tecnologia super tranquilo, mas a maioria da nossa geração tem ainda muita dificuldade, Roselândia é uma delas, tá? E vimos uma coisa acontecer, que foi a explosão da AIDS, né? A AIDS apareceu no mundo como epidemia em 1985. Tá? Em 85 eu já estava dando aula nos jesuítas, né? E a gente conversando assim, era tudo, chegava as informações mais desencontradas. Então assim, você não podia beijar, né? Se você sentasse no ônibus, falava que se você sentasse no ônibus depois que uma pessoa tinha se levantado, né? E a poltrona ainda quente, se a pessoa tivesse AIDS, você corria o risco de pegar, apesar de você estar de cueca, de calcinha, de calça jeans, mas era perigoso, né? Então, existia uma questão de preconceito muito grande com relação a essa época. Foi uma época de muito medo, porque a AIDS não escolheu, assim como o coronavírus não escolheu a quem atingir, a AIDS também não. Ela matou ricos, pobres, bonitos, feios, negros, brancos, né? E não havia nada que se pudesse fazer. Não havia, como tem hoje, um monte de remédios, né? Não existia nessa época. E nessa época os hospitais tinham reservas, né, de vagas para a AIDS. Né? Quem era aidético tinha reserva, não podia ficar em qualquer lugar, não. Tinha um número certo de vagas. Geração X no mercado de trabalho. Né? É um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, né? Então é uma geração que tem diploma, né? Gostam muito de capacitação, né? E buscam estabilidade profissional.
não saem facilmente do emprego. Não é qualquer coisa que faz eles pedirem demissão. Né? Tiveram que aprender a usar a internet, né? Num mundo que ainda era offline, né? Eles tiveram que aprender a internet. Não são nativos digitais, mas são bastante experientes e dedicados. Buscam ascensão profissional. Para nós, isso é muito importante. Né? Eu venho de uma família muito pobre. Né? Meus pais vieram da roça, uma situação que meu pai havia sofrido um acidente, não poderia mais trabalhar na roça. Né? E fomos criados em São Pedro, inicialmente, né? Morando numa casa, no meio de um pasto, né? Que era uma casa onde, durante a noite, o gado dormia. Essa casa foi limpa durante o dia e nós entramos no dia seguinte. Né? Então, passamos por muitas dificuldades. Meus pais são semi-analfabetos, né? Não tínhamos plano de saúde, não tínhamos, fomos ter televisão quando eu já tinha uns 10 anos. Né? Meu pai foi ter o primeiro carro, eu já tinha 15 anos, um Fusquinha. Né? Mas priorizaram o estudo. Meus pais sempre priorizaram o estudo. Então, eu tenho uma faculdade, né? Meu irmão tem 3. Né? Por quê? Porque o foco era a educação. Né? Não havia como focar em saúde na época. Né? Não havia como pagar plano de saúde. Mas o foco era a educação. Então, eu e meu irmão nunca trabalhamos antes de formar. Por quê? Porque nós tínhamos que estudar.